Olá novamente, vamos começar a última semana do curso deste ano. Espero que estejam todos bem e já antecipo minhas boas festas e melhores votos para o próximo ano. Nós vamos prosseguir falando de equações lineares homogêneas. Agora vamos considerar tanto o caso complexo, ou seja, quando as raízes daquele polinômio são números complexos, ou quando as raízes são repetidas. Lembrando o que a gente fazia na semana passada, nosso interesse aqui são equações lineares homogêneas, ou seja, são dessa forma, com zero do lado direito, com coeficientes constantes, que multiplica o y' e o y, ou y das linhas, são constantes, não são funções de t. Nesse caso, o que a gente faz é chutar o y igual a EIT. Desculpa um spoiler, a gente chuta o y igual a ERT, o que nos leva a esta equação. E relembrando que o ERT nunca é zero, a gente conclui que esse polinômio aqui tem que ser zero. Ou seja, o R tem que assumir um desses dois valores, que às vezes acontece de serem complexos ou de ser um valor só. O caso complexo acontece quando o discriminante, ou seja, quem está nessa raiz aqui, é negativo. E como já vimos em outros cursos, raízes de números negativos são modelados pelo I, o famoso número imaginário. De forma que, se nós quisermos tirar a raiz de um número negativo, digamos menos μ², nós podemos lembrar que a raiz distribui em relação ao produto e retirar o μ para fora. Em geral, se temos uma equação diferencial cujo discriminante é negativo, o que a gente faz é tomar e aí vezes aquele discriminante mesmo. E usando essa linha de raciocínio, podemos escrever o R mais ou R menos como R mais igual a lambda mais Iμ e R menos como lambda menos Iμ. Note que o lambda e o μ são o mesmo. E se acreditarmos em todas as propriedades antigas da exponencial, que elas valem ainda para números complexos, isso de fato é uma solução. Por exemplo, se tomarmos y1 daquele jeito e fazermos a conta y1 y1' igual a r mais r mais t, y2' igual a r mais 2² e r mais t. Jogando no lado esquerdo da equação, nos dá esse polinômio vezes r mais t, mas como a gente está assumindo que r mais é uma raiz desse polinômio, isso dá zero. E a boa notícia é que, sim, podemos fazer isso. E o melhor ainda podemos dar um sentido ao que é exponencial complexa. Isso, vamos nos ater a esse formato do R mais R menos e lembrar da seguinte propriedade da exponencial, que a exponencial de uma soma é o produto das exponenciais. Só corrigindo aqui, eu tinha esquecido do t. Multiplicando por t, distribuindo, e distribuindo pelo produto de exponenciais, a gente chega a e lambda t e a Imt. De forma que este termo em verde aqui é algo já conhecido para a gente, exponencial de um número real, já que lambda é um número real. Nos falta somente entender o que seria esse termo em azul, ou seja, exponencial de algo vezes i a um número real. Notem que μ e t são números reais. E é daí que a gente começa a usar essa identidade fantástica chamada fórmula de Euler. Essa identidade foi obtida em mais ou menos 1740 por Euler e era meio que conhecida por outros matemáticos um pouco antes, mas Euler que deixou ela famosa. Plugando essa informação ali em cima, a gente conclui que aquela exponencial daquela raiz R+ fica E lambda t vezes cosseno de μt mais I seno de μt. Uma observação pertinente é que o termo em azul
tem norma 1. Isto é um número complexo de norma 1. Notem que se você considerar a norma desse número complexo, é simplesmente a norma da parte real mais, é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E isso é cosseno de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, que é 1. Ou seja, a amplitude dessa função é dada pelo e lambda t, sendo que a parte azul ela te dá um movimento ondulatório. E como nós vimos, realmente, se acreditarmos em todas as propriedades da exponencial, a gente tem que R mais e R menos, escritos dessa forma aqui, exponencial de R mais de t, exponencial de R menos de t, eles são soluções daquela equação diferencial. O que nos leva à pergunta, mas professor, isso é um número complexo, que sentido que eu dou para isso? E essa é uma das melhores partes de considerar equações lineares. Você pode fazer combinações lineares das soluções. E se você fizer a conta para ER menos t, você obtém de novo, separando o exponencial, e elevado a t vezes cosseno de menos μt mais e seno de menos μt. Notem agora que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Ou seja, o cosseno ele não enxerga esse sinal e o seno reflete a partir desse sinal. Ou seja, esse sinal sai para fora. O que nos leva a equações muito parecidas ao R mais de t. A única diferença entre o EAR mais de t e o EAR menos de t é esse sinal, mais que viram menos. Notem que isso só é possível porque lá atrás a gente calculou o R mais e o R menos meio que explicitamente em termos de A e B. Agora, se você somar as duas soluções, y1 e y2, você ganha E a lambda t, esse número complexo, mais o seu conjugado. Os senos se cancelam e fica 2e a lambda t cosseno de μt. Dividindo por 2, a gente tem a função real e a lambda t cosseno de μt. E subtraindo a segunda da primeira, y2 de y1, através de uma conta análoga, a gente encontra 2i e a lambda t seno de μt. Dividindo tudo por 2i, a gente encontra uma nova função de t e a lambda t seno de μt. Notem agora que esta função e esta função são totalmente reais. Não tem i, não tem nada. E o mais impressionante é que, apesar de todas essas manipulações algébricas, de termos passado para um plano complexo dividido por i, usado uma fórmula de Euler que a gente nem sabe se está certa ou não, no final das contas, o mais impressionante é que, se a gente plugar esta ou esta função na equação diferencial, ela dá zero. De fato, fazendo a conta para W1, pelo menos, substituindo na equação, encontramos, colocando e a lambda t em evidência e separando os termos entre cosseno e seno, temos a seguinte expressão, que apesar de parecer estranha, nada mais é que e elevado a lambda t cosseno de μt vezes a parte real de r mais quadrado mais ar mais b, e a outra parte, multiplicando seno de μt, é simplesmente a parte imaginária de r mais quadrado mais ar mais b. Lembrando que o r mais é uma raiz desse polinômio. Esses dois termos têm que dar zero, portanto,
y duas linhas, quero dizer, w1 duas linhas mais a, w1 linha mais b, w1 é zero. Ou seja, w1 é uma solução para a nossa equação diferencial. Uma conta análoga mostra que o w2 também é uma solução. E, sumarizando, se tivermos raízes complexas, a gente pode fazer exponencial e colocar ela como uma solução sem medo nenhum. Elas são soluções de verdade. E, melhor ainda, a parte real e a parte imaginária delas também são soluções. Sendo que as duas últimas são, de fato, funções reais que a gente pode plotar gráficos. Vamos resolver uma equaçãozinha aqui, só para fixar. Lembrando que o início é normal. A gente olha a equação e chuta y igual a e a rt. Nisso a gente tem o polinômio. E relembrando que e a rt nunca se anula, nem se r for complexo, nós concluímos que, por exemplo, usando a fórmula de Bhaskara, r tem que assumir um desses dois valores, meio mais i vezes raiz de 7 e meio menos i vezes raiz de 7. Note novamente que se o número for complexo, as duas raízes sempre vão ser uma conjugada da outra. Isso nos dá as duas respostas primárias, y1 igual e a r1t, a primeira raiz, y2 igual a e a r2t, a segunda raiz. Lembrando, porém, da fórmula de Euler, a gente pode somar y1 e y2 e dividir por 2 e chegar em w1 de t, que é e a t sobre 2, cosseno de raiz de 7 é t, w2 igual a y1 menos y2 dividido por 2i, que dá e a t sobre 2, seno de raiz de 7t. E como vimos agora há pouco, w1 e w2 são soluções. A melhor parte das soluções é que elas formam um conjunto fundamental de soluções. Agora, conjunto fundamental de soluções no sentido do Boyce de prima, tá bom? Que o Wronskiano é diferente de zero. Ou seja, se você calcular o Wronskiano delas, fazendo a conta diretamente, direta da definição do Wronskiano, a gente chega nessa expressão. Notem que o meio, cosseno e seno aparecem nos dois lados, com sinais opostos, e o que sobra é raiz de 7 EAT vezes a identidade trigonométrica fundamental, que dá 1. Ou seja, o Wronskiano é simplesmente EAT vezes raiz de 7, o que nunca se anula. Portanto, nós concluímos que sempre podemos contar com W1 e W2 para resolver os nossos PVIs. Se temos um PVI, notando que o Wronskiano de W1 e W2 é não nulo, a gente garante que este PVI tem uma solução y de t igual a C1 W1 de t mais C2 W2 de t. Usando a linearidade da derivada, a gente vê que a primeira derivada dessa solução é y' igual a C1 W1' de t mais C2 W2' de t. Calculando em t igual a 0, nos leva a seguinte sistema de equações lineares. Note que quando você calcula o W em 0, você ganha números. Então é número vezes C1, número vezes C2, mesma coisa na linha de baixo. Tá? Então a primeira linha tem que dar 1 por causa do PVI, a segunda linha tem que dar 2 raiz de 7 por causa do PVI. Outra coisa legal desses Ws é que as condições iniciais deles são bem legais também. Por exemplo, se você calcular W1 de 0, isso é simplesmente 1, porque é a 0 vezes cosseno de 0. Ambos os termos são 1, então dá 1.
E do outro lado, o W2 de t. Quando se calcula em zero, isso daqui dá 1. E o segundo termo dá zero, pois seno de 0 é 0. Ou seja, a gente já conclui que C1 é igual a 1. Se você calcula a primeira derivada, em t igual a 0, o termo em seno novamente é cancelado, porque seno de 0 é 0, raiz de 7t aqui vira 0, e o termo em cosseno vira 1. Ou seja, W1' de 0 é 1 vezes meio. O W2' não é muito diferente, tomando t igual a 0, novamente o seno dá 0 e o cosseno dá 1. A única diferença é que agora aqui vai aparecer a raiz de 7. E a gente fica com essas duas equações, C1 igual a 1 e C1 sobre 2 mais raiz de 7C2 é igual a 2 raiz de 7. Isolando C2, colocando ET sobre 2 em evidência, na combinação linear de W1 e W2, a gente chega nesse resultado, y de t igual a ET sobre 2, cosseno de raiz de 7 mais 2 raiz de 7 menos meio sobre raiz de 7, seno de raiz de 7t. Se você quer lembrar todo esse caminho, este pode ser a forma mais segura de fazer todo o processo. Se você não quer relembrar todo esse caminho, você pode ir direto com as exponenciais complexas. Isso também vai te dar uma resposta. Note que nesse caso, o y1' e y2' formam esta forma já conhecida, e assumindo y de t como uma combinação linear de y1 e y2, nos leva ao sistema C1 mais C2 igual a 1 e C1 vezes a primeira raiz mais C2 vezes a segunda raiz igual a 2 raiz de 7. Exatamente como a gente fazia antes. Substituindo C1 igual a 1 menos C2 no segundo, calculando o lado esquerdo, a gente ainda pode separar os termos colocando esse i em evidência e o meio em evidência. Fica meio mais i raiz de 7 menos i raiz de 7 elevado a C2, que a gente pode passar do outro lado. Lembrando que pelo PVI isso tem que dar 2 raiz de 7, a gente tem que encontrar o C2 assim. Passando do outro lado essa parte, dividindo por isso, a gente isola C2 e vai ter um número complexo, e é para ter mesmo. Substituindo C2 como o C1 como 1 menos C2, aí você chega nessa condição. E lembrando que 1 sobre i é igual a menos i, a gente ainda conclui que o C1 e o C2 são conjugados um do outro. Aqui não dá muito bem para ver isso, mas colocando i para cima, a gente tem claramente o C2 igual a meio mais i alguma coisa, e o C1 igual a meio menos i alguma coisa. Isso é muito importante e muito curioso, na verdade, porque quando você for pôr da equação lá, notando que tanto o C2 é o conjugado de C1 e o Y2 para cada tempo t é o conjugado de Y1 de t, a gente conclui que, na verdade, esse Y de t aqui é simplesmente 2 vezes a parte real do C1 de Y de t. O que nos garante completamente que essa função y de t, apesar da gente ter usado números complexos para fazer todas as contas, é uma função real. Nós estamos encontrando aqui uma solução real, uma função que certamente tem que coincidir com aquela W1 e W2 que a gente encontrou no passado. Então, só recapitulando, dada a equação, não importa polinômio
vai dar raiz real, raiz complexa, não importa. Começa com y igual a ERT, monta o polinômio, encontra as raízes e resolve o PVI. Resolvendo o PVI, no final das contas, você vai encontrar uma função real. Isso daqui vai dar exatamente aquela combinação linear de W1 e W2 que se encontrou. E tem que dar, porque a solução do PVI é única. Não tem duas funções que satisfazem esse PVI. Então, eu imagino que você vai se sentir mais confortável lidando com W1 e W2, aquela função de forma cossenos e senos, do que com essa exponencial complexa. Isso é natural. Podem fazer assim. Ou se não, se quiserem fazer assim, a única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é que o C1 e o C2 vão ser complexos. E isso sempre vai ter que acontecer, que o C2 e o C1 são conjugados complexos um do outro. Isso encerra a parte de raízes complexas. A parte de raízes idênticas, apesar de parecer algo com uma condição muito restritiva, ser algo muito especial, a coisa muda completamente de figura. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e deixo essa para daqui a pouco, no próximo vídeo.